Meus caros, muito boa noite. Retomando as nossas atividades, hoje nós vamos concluir a matéria do nosso bimestre, falando a respeito de fraude contra credores, artigo 158 a 165 do Código Civil. Eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês, logo na sequência. Boa noite, Karine, como vai? Tudo bem? Boa noite, Karina, como vai? Eu espero que vocês estejam me ouvindo, eu acredito que estão, então, já que eu recebi as respostas de vocês, e eu vou começar a compartilhar minha tela para que a gente dê início, então, ao nosso último encontro. Um minutinho só, por gentileza. Muito bem. A propósito da fraude contra credores, nós precisamos observar, na esteira do que eu falava a propósito da lesão. Então, não sei se vocês se recordam, mas na primeira parte da nossa semana, eu falava a respeito do estado de perigo e da lesão, e dizia que a lesão se reconhece em duas hipóteses inconfundíveis entre si. A pessoa celebra um negócio jurídico que lhe é desfavorável, objetivamente, ou porque está em situação de premente necessidade, e aí, diante do consentimento, ou então porque está em situação de inexperiência. Ela não sabe o valor de um objeto que vende, ou às vezes sabe, mas acaba se mostrando, em certa medida, bastante desprendido, bastante despreocupado com o valor da operação e depois acaba se arrependendo. É a hipótese da inexperiência, que, a meu ver, não caracteriza vício de consentimento, mas caracterizaria um vício social. E a fraude contra credores, diferentemente do erro, do dolo, da coação, do estado de perigo e de uma das hipóteses, pelo menos da lesão, ela corresponde a um vício social. E por que ela corresponde a um vício social? Porque o principal prejudicado por um ato praticado, incitado em fraude contra credores, não é um dos envolvidos na operação, mas acaba sendo um terceiro. Então, Estevam pretende alienar determinado bem que está no seu patrimônio, pretende doá-lo a um seu aluno chamado Caio. Vamos supor que o Estevam esteja interessado em praticar essa doação e o aluno esteja interessado em receber. Que não haveria para o aluno em receber aquela doação? Aparentemente nenhum. Que não haveria para o Estevam em levar efeito a doação? Também não haveria nenhuma espécie de mal para ele. Agora, se o Estevam está em uma situação patrimonial caracterizadora de insolvência, se eu tenho um passivo superior ao meu ativo, um ato de liberalidade, de graciosidade, à primeira vista, a atingir tão somente a minha pessoa, na qualidade do doador, e a pessoa donatária, que receberia o bem doado, esse ato, que aparentemente não atingiria terceiros, acaba afetando terceiros imediatamente. Vejam, aqui nós não estamos falando de qualquer hipótese de doação. E, para ser mais preciso, eu preciso vincular a fraude contra credores, enquanto vício social, as suas duas principais hipóteses de verificação, constantes do caput do artigo 158 e do caput do artigo 159. Diz o caput do artigo 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografados como lesivos dos seus direitos. Então, não existe aqui uma preocupação quanto às partes envolvidas na operação gratuita, doador e donatário. O que justifica a invalidação da declaração de vontade na fraude contra credores são os direitos de terceiros que acabam sendo prejudicados. E por que seriam prejudicados? Vocês tiveram comigo a aula de número 11 sobre bens. E quando estávamos lá, quase chegando à metade da aula sobre bens, eu falava sobre patrimônio. E eu dizia que desde o advento de uma lei romana chamada de Lex Petelia Papiria, a responsabilidade do devedor deixou de ser uma responsabilidade corporal e passou a ser uma responsabilidade preponderantemente patrimonial. Isso quer dizer que, pelas dívidas, um sujeito só responde com o seu patrimônio. Excepcionalmente, quando se tratar de dívidas relacionadas a alimentos, ou, de acordo com o artigo 5º, inciso 68º, salvo engano, da Constituição Federal, também na hipótese de depositário infiel,
haveria a previsão constitucional da utilização do cerceamento de liberdade como mecanismo para estimular o adimplemento obrigacional. Mas, tirando essas duas hipóteses, de acordo com a exegese levada a efeito a propósito desse inciso pelo STF, tirando-se apenas, tão somente, a hipótese do devedor de alimentos, se pode dizer que, em regra, ninguém responde com a sua liberdade pelas suas dívidas. A responsabilidade pelas dívidas é exclusivamente patrimonial. Ou seja, se eu tenho um patrimônio composto de 1.000 de ativo e de 600 de passivo, eu estou em situação de plena solvência. Eu faço uma espécie de cotejo entre aquilo que eu tenho a receber, aquilo que efetivamente eu devo, e nós verificamos que dos 1.000 eu tiro 600 e o Estevão continua no azul. Situação diferente é aquela que o Estevão deve 1.000 e tem a receber 600. Nessas circunstâncias, eu estou em situação de insolvência. Se eu transformar todo o meu ativo em pecúnia, se eu vender todos os bens que eu tenho no meu patrimônio e transformá-los em dinheiro, com eficiência, de modo que eu não perca muito desse valor no processo de venda, ainda assim eu só terei 60% do montante das minhas dívidas. Então, os meus credores indicam não receber tudo quanto lhe seja devido. Essa situação, na qual o passivo de um devedor é superior ao seu ativo, é chamada de insolvência. Se eu estou em situação de solvência, se eu tenho um ativo superior ao passivo e quero doar alguma coisa, em linha de princípio, não existe nenhuma espécie de problema. Se eu tenho 1.000 de ativo e 200 ou 300 de passivo, e quero doar a minha biblioteca, que vale 300, ninguém, em linha de princípio, tem nada a ver com isso. Agora, se eu devo 1.000 e para pagar esses 1.000 eu só tenho 600, meus credores já não estão felizes. Porque, na melhor das hipóteses, eles vão receber 60% do quanto lhes seja devido. Agora, imaginem se eu dou a eles a notícia que desses 600, 300 serão destinados a uma doação. Eu vou doar a minha biblioteca para um aluno CAI. Nessas circunstâncias, na melhor das hipóteses, eles vão receber 300 e não 600. Conseguem perceber que a situação deles se torna ainda mais frágil? Nessas circunstâncias, então existe a possibilidade de utilização de alegação desse defeito no negócio jurídico da fraude contra credores para tutelar os interesses de terceiros que não se confundem com as partes envolvidas naquele enlace. Por isso que a fraude contra credores corresponde a um vício social. Caracterizador não apenas das operações gratuitas, no caso do artigo 158, mas também de operações onerosas. Vejam, eu vou voltar a esse artigo, mas 159 diz: serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória, ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Então, mesmo as operações nas quais exista fluxo e contrafluxo patrimonial, eventualmente elas podem ser atingidas pela fraude contra credores, por esse defeito social, porque às vezes os credores acabam sendo prejudicados, mesmo em operações levadas a efeito pelo devedor insolvente, mas que acabam fragilizando as garantias com as quais eles podem contar em linha de princípio. Vou tentar explicar isso a vocês daqui a alguns instantes. Por uma definição que atenda, ao mesmo tempo, aos atos onerosos, 159, e gratuitos, 158, ensejadores de fraude contra credores, eu apresento, então, essa espécie de enunciado preambular, constante do primeiro alvéolo da transparência inicial. Aqui está dito: a fraude contra credores corresponde a um vício social. Leia-se, um defeito que se inspira na tutela dos interesses de terceiros, e não das partes envolvidas naquela operação, no negócio jurídico impugnável. Corresponde ao vício social em que o devedor pratica ato lesivo de seu patrimônio, ao seu patrimônio, já reduzido por meio deste, reduzido à insolvência. Se o Estevão, no momento em que vai praticar uma doação, já tem 1.000 de passivo e 600 de ativo, o Estevão já está quebrado. Eu já devo mais do que tenho a receber.
já estou em situação de insolvência. Mas, se eu tenho 1.000 de ativo e 800 de passivo, aparentemente eu consigo pagar todas as minhas contas. Só que se eu quiser doar minha biblioteca, que vale 300, celebrar dessa doação, vejam, o meu passivo continua sendo de 800, mas o meu ativo, que era suficiente para cobrir o meu passivo, 1.000 menos 800 sobraria ainda 200, doado a biblioteca, o meu ativo é reduzido para 700. Então, por força dessa doação, eu acabo caindo em insolvência, porque os 700 agora já não são suficientes para cobrir os 800 que eu devo na praça. Então, nessas duas situações, nós estamos diante de uma insolvência. No primeiro caso, uma insolvência pré-existente, no momento em que quero doar, por exemplo, eu já tenho um passivo superior ao meu ativo, ou então, graças a esse ato, eu sou conduzido de uma prévia solvência para uma posterior insolvência. Nos dois casos, posso lançar mão de hipóteses como o artigo 158 e 159. Prosseguindo, comprometendo deste modo a garantia ordinária de seus credores, quirografários. Aqui eu faço a indicação do artigo 957 do Código Civil, que é o artigo que no Código 2002 reproduz aquela máxima já apresentada a vocês na aula de número 11, segundo a qual o patrimônio do devedor corresponde à garantia ordinária de seus credores. Em outras palavras, por via de regra, o sujeito não responde com a sua própria liberdade por suas dívidas, salvo as hipóteses constitucionalmente estabelecidas e de acordo com a súmula vinculante 25 ou 26 do STF, restringidas exclusivamente à dívida de alimentos, ao inadimplemento voluntário inexcusável de prestação alimentícia. Terei a oportunidade de falar brevemente a respeito disso na aula de número 18, é preciso que tenham paciência. Mas uma palavra aqui me chama muito a atenção. É a última palavra desse primeiro alvéolo. Credores quirografários. O que é um credor quirografário? Vamos supor que eu, Estevam, seja devedor de várias pessoas. Na qualidade de inquilino do senhor Caio, eu tenho de pagar todos os meses para o Caio. Só que o Caio confiou muito em mim. E, aliás, eu me mostrei merecedor dessa confiança. Efetuo pontualmente o pagamento de todos os aluguéis. Mas ele não exigiu de mim nenhuma espécie de garantia. Já o Tício, de quem eu sou inquilino também, não confiou tanto em mim. E ele exigiu que eu apresentasse um fiador, para que ele se sentisse mais tranquilo. Pago tanto ao Caio quanto ao Tício. Mas o Tício, desde o princípio, já estava mais tranquilo. Por quê? Porque ele sabia que se não pudesse encontrar no patrimônio devedor, do locatário, do inquilino, numerário suficiente para saldar as dívidas relacionadas àqueles aluguéis, ele podia encontrar o quanto necessário a satisfação da dívida no patrimônio do fiador, do garante. A mesma coisa quando eu acabo me vinculando a alguém por força de um título cambiário, com uma letra de câmbio, uma nota promissória, um cheque. Eu figuro como devedor principal, mas o meu credor não se contenta com a possibilidade de agredir o patrimônio do Estevam tão somente. Então ele exige um garante, como se fosse um fiador. Mas esse garante dos títulos de crédito tem um nome especial, acaba sendo chamado de avalista. É possível ainda que um terceiro sujeito, com quem eu acabe celebrando um contrato, ele demande o oferecimento de uma garantia real, consistente em um imóvel, a chamada hipoteca. Um outro credor exige o oferecimento de uma garantia real, consistente em um bem móvel, o penhor. Outro exige uma anticrese. O outro demanda uma propriedade fiduciária. Todos esses credores, excetuado o primeiro, contam com algum elemento que lhes proporciona tranquilidade. Seja o patrimônio de um fiador, seja o patrimônio de um avalista, seja um bem móvel ou imóvel que pode ser agredido, pode ser vendido, pode ser levado à asta pública e com o produto da alienação o credor se paga. Na hipoteca, no penhor, no anticrese, na propriedade fiduciária. O único que está inteiramente desprotegido é o primeiro dos contratantes, o tal do Caio, que confiou que Estevam iria pagar todos os aluguéis. Este credor, ele é titular de um direito subjetivo, como o Tício, como o público, como todos os outros. Mas ele é um credor desnudo.
É como se eu, Estevão, fosse fazer uma viagem de tantos quilômetros pelo interior e entrasse na estrada com meu tanque quase na reserva. É possível que eu chegue ao destino com o combustível que eu tenho no carro? Sei lá, pode ser que por um milagre, sim. Mas nesse caso, eu estou correndo um risco enorme. Se entrasse no meu automóvel em plena rodovia com o tanque cheio? Pois bem, da mesma forma, podem os credores se aprecatar, lançando mão de garantias proporcionadas pelo patrimônio de terceiros ou, eventualmente, pelo patrimônio do próprio devedor, por meio de certos bens que acabam sendo oferecidos como garantias especiais. Esse primeiro credor, que não tem nenhuma garantia especial, senão a garantia genérica, correspondente ao patrimônio do devedor, é chamado de credor quirografário. E é pensando nesse credor quirografário que o Instituto da Fraude contra Credores acabou sendo concebido. Os demais credores garantidos também acabam merecendo a atenção do legislador, mas eles são menos vulneráveis do que este primeiro, e que será o principal tutelado graças a esse expediente, graças a esse instituto, previsto entre os artigos 158 a 165 do Código Civil. O que é indispensável para o reconhecimento da fraude contra credores? Tradicionalmente, a doutrina apresenta dois requisitos, dois pressupostos. O primeiro pressuposto é o pressuposto objetivo, chamado entre os romanos de eventus damini, não é uma figura nova, portanto, vem do próprio direito romano, mas é uma figura extremamente sofisticada. Quem desenvolveu isso foi um jurisconsulto romano dos mais sofisticados, chamado Paulo. Isso vai ser importante, inclusive, para o mecanismo de tutela oriundo da fraude contra credores. Então, já o próprio jurisconsulto romano Paulo divisava que para a utilização da fraude contra credores se fazia necessária a presença do eventus damini. E o que é o eventus damini? É a insolvência. É indispensável para a caracterização dessa figura que o devedor, no momento em que pratica um determinado ato jurídico fraudulento, esteja em situação de insolvência ou venha após esse ato a cair em insolvência, na qual o seu passivo é superior ao seu ativo. Basta isso? Eis o problema. Para uma grande parte da doutrina, com a qual eu não concordo, nas duas hipóteses, do 158 e do 159, além do eventus damini, será necessária também a presença do segundo elemento, o elemento subjetivo, chamado de consilium fraudis. O que significa consilium fraudis? Significa conluio, um ajuste. É como se houvesse um acordo entre o devedor insolvente e um terceiro para quem ele acaba alienando determinados bens, com o propósito de que esses bens escapem ao alcance de seus credores precedentes, os credores quirografados. É como se ele colocasse esses bens nas mãos de testas de ferro, de pessoas outras, cujos patrimônios não poderiam ser agredidos pelos credores desse alienante. Professor, mas esse conluio existe? Bom, esse é um problema. Em alguns casos pode existir, sim. Mas, a meu ver, esse conluio não é exigido, principalmente na hipótese do artigo 158. Eu vou proceder a uma nova leitura do artigo 158 caput, destacando um período que consta do Código de 2002 e que não constava do Código de 1916. Está dito: os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografares como lesivos aos seus direitos. Eu pergunto a vocês, se eu ignoro a minha situação de insolvência, como é que eu posso estabelecer alguma espécie de conluio com quem quer que seja? Então, exatamente porque muitas vezes o devedor está em insolvência, mas não o sabe. E é absolutamente desnecessário, efetivamente, que o saiba para que esses negócios possam ser invalidados. Mas se ele não sabe, como se estabeleceria alguma espécie de concílio, alguma espécie de conluio com terceiros? De um lado, vocês vão ver
que 90% da doutrina sustentará que em ambas as hipóteses, do 158, atos gratuitos, e do 159, atos onerosos, que nos dois casos será necessária a existência desse binômio, o eventus damini, o sujeito tem que estar em situação de insolvência, e o consilium fraudis, que tem havido um conluio. Agora, para quem sustenta a necessidade desses dois elementos para as duas hipóteses, esse conluio, esse consilium fraudis, será presumido absolutamente. Isso está mencionado na primeira linha do terceiro alvéolo dessa primeira transparência. O que se entende por presunção absoluta? Bom, eu já mencionei o que é presunção, o que seria presunção, na aula de número 4, quando eu analisei o artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Se vocês tiverem paciência e vontade, voltem à gravação da aula de número 4, artigo número 3 da Lei de Introdução. Lá eu fiz a diferença entre presunção e ficção. Eu dizia que a ficção é uma mentira recebida pelo direito como se verdade fosse. E a presunção é a tomada de um acontecimento possível, e às vezes até mesmo provável, como efetivamente ocorrido. Ocorre que existem duas modalidades de presunção. A presunção relativa, que admite prova em contrário, e a presunção absoluta, que não admite prova em contrário. Se aparece uma criança durante a minha aula, aí eu digo, essa criança de 1 ano é nossa filha, minha filha e de minha esposa. Vocês olham e falam, professora, sua esposa é negra, e a criança é nipônica, tem os olhos puxados. Você é casado com a sua esposa há quanto tempo? Aí, 8 anos. Aí vocês dizem, professor, não quero ser uma pessoa desagradável, mas acho bom você fazer um teste de DNA só por cautela. A presunção de paternidade, então existe uma presunção de que o filho a que a esposa dá luz é filho do seu cônjuge, sendo essa gravidez decorrente ou estabelecida durante a constância do matrimônio. Mas essa presunção pode ser afastada, pode ser ilidida por prova em sentido contrário. Se faz o exame de DNA e se prova que a criança não é minha filha. Agora, existem algumas presunções que são presunções absolutas, que não admitem prova em sentido contrário. Essa presunção de conluio, nos atos gratuitos, 158, para alguns autores, seria uma presunção absoluta. Então, teria havido conluio. Mas, professor, isso não te parece razoável? Não! Isso não me parece razoável porque se o devedor ignora que está em situação de insolvência, como, meu Deus, ele pode efetivamente estabelecer qualquer espécie de ajuste com quem quer que seja? Isso me parece uma aberração. O que me parece adequado é o seguinte, que para a hipótese de alienação gratuita do 158, basta insolvência para que desponte a anulabilidade. Então é o seguinte, você está em situação de solvência, Estevam? Estou. Quanto que você tem de ativo? 1.000. Quanto você tem de passivo? 0. Você quer doar sua biblioteca? Quero. Quanto que vale sua biblioteca? 300. Pois bem, então doa a biblioteca desde que o donatário queira receber. Segunda situação, Estevam, você está em situação de insolvência? Não. Qual é o seu ativo? 600. Qual é o seu passivo? 1.000. Estou quebrado. Você quer doar sua biblioteca? Quero. Quanto vale sua biblioteca? 300. Posso doar minha biblioteca? Não pode. Porque o Estevam é astucioso, quer tirar a biblioteca do alcance dos seus credores. Não estou nem pensando nos meus credores. Eu estou pensando em fazer com que a biblioteca chegue ao patrimônio de alguém que vai dar valor a ela. Então, a minha intenção não é fraudatória, é uma intenção nobre. Pouco importa. Aquele que está em situação de insolvência, pelo simples fato de estar em situação de insolvência, não pode praticar atos gratuitos, porque o ato gratuito dele pode prejudicar ainda mais a perspectiva de recebimento dos seus respectivos credores. E o conluio é necessário? Para alguns autores que, vamos assim, fazer uma analogia, seguem pelo imigrantes, e o conluio será necessário? Dirão esses autores, sim, será necessário, mas vai se presumir em todo caso. Não existe a possibilidade de dizer que o conluio não existiu. E para o Estevam, o conluio será necessário? Não. É absolutamente desnecessário o elemento subjetivo quando estivermos falando de alienações gratuitas praticadas pelo insolvente, as do artigo 158. No artigo 159, não. No artigo 159, nós estamos falando de atos onerosos. Sai alguma coisa do meu patrimônio, é verdade,
Eu vendi a minha biblioteca, mas entra alguma coisa no meu patrimônio em contrapartida, o preço da operação. Então, nessas circunstâncias, como existe fluxo e contrafluxo patrimonial, nós estamos diante de uma situação completamente diferente e com requisitos diferentes. Aí, nesse caso, a meu ver, haveria sim a necessidade de presença tanto do elemento objetivo, da insolvência, como do elemento subjetivo, do chamado concilium fraudes. É que esse concílio acaba sendo um concílio bem diferente, acaba sendo um concílio específico. Ou é um concílio presumido, derivado da leviandade do adquirente, ou um concílio provado, graças às informações privilegiadas tidas pelo adquirente. E para que eu explique isso a vocês, é importante que eu acabe evidenciando que a regra do artigo 159 é uma regra implícita. O artigo 159, ele só nos conta metade da história. Quem lê o artigo 159 tem a impressão, pela apressada leitura do texto, que todos os atos onerosos praticados pelo insolvente poderão ser anulados, quando isso não é verdade. Se o ato gratuito é praticado por insolvente, nós estamos diante de uma hipótese de anulabilidade evidente, derivada do artigo 158, tendo havido conluio ou não. Se estamos, todavia, diante de um ato oneroso, em que algo insolvente, algo entra em seu patrimônio, em regra, o ato será existente e será válido. Válido, professor? Sim. Ele só não será válido em duas hipóteses. Então, está aqui dito. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos devedor insolvente quando a insolvência for notória, ou seja, tão somente quando a insolvência for notória. O que é uma insolvência notória? É aquela insolvência conhecida de todos, de Deus e o mundo. Seja porque o meu nome está negativado, seja porque meus títulos são protestados. Por que um comerciante tem verdadeiro pavor de ter seus títulos protestados? Porque se os seus títulos forem protestados, ninguém mais tem segurança para celebrar um contrato com ele. Então as pessoas serão afugentadas da perspectiva de contratação com o empresário que teve seus títulos protestados. Ninguém se sente seguro, ninguém quererá contratar com ele, porque sua insolvência é notória. Mesmo em se tratando de atos onerosos, percebem? Então, por isso, ele tenta afastar essa notoriedade da sua insolvência. Ele tende a afastar os efeitos negativos e deletérios do protesto. Por isso que se enfrentam inúmeras ações de sustação de protesto. Caso contrário, realmente o empresário fica em situação de grande dificuldade de encetar contratações. Ou então, quando houver motivo para que seja conhecida, para ser conhecida do outro contratante. Se o Estevão tem títulos protestados, ele é insolvente notório, todo mundo sabe. Agora, às vezes, não. O Estevão tem um estilo de vida nababesco, vive de maneira bastante confortável. A sua esposa não sabe que ele está em situação de insolvência, porque ele tem medo de revelar isso para ela. Mas, além do próprio Estevão, quem é que sabe que eu estou em situação de insolvência? O meu contador. Todos os anos ele faz a minha declaração de imposto de renda e desde 2014 ele já dizia, Estevão, o que você está recebendo não é suficiente para fazer frente às suas despesas. 2015 foi ficando pior, 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 pior. E agora em 2021, ele viu que as minhas dívidas são muito superiores ao meu ativo. Então, nessas circunstâncias, a minha insolvência está caracterizada. E, além de mim, ele próprio sabe disso. Aí vamos supor que eu tenha o interesse em preservar determinado bem ao meu alcance, ao alcance de minha família. E eu resolvo vender minha biblioteca para o meu contador. Mas não é uma venda de fachada, é uma venda autêntica mesmo. Eu entrego a biblioteca para ele e ele me entrega 300 mil. Só que nessas circunstâncias, a biblioteca é facilmente acessável. Ela pode ser encontrada por todos e quaisquer credores do Estevão. Agora, no momento em que ela é transferida para o contador, o dinheiro que entra na minha conta às 9 da manhã, às vezes já não se encontra mais lá às 10 da manhã. Esse dinheiro pode ser transformado em pó em questão de poucos instantes. Por isso, nessas circunstâncias, às vezes, esses atos praticados, mesmo que onerosos, acabam realmente despertando a atenção e a ira de alguns credores que veem aí nesse ato, mesmo que oneroso, a perspectiva de não serem adequadamente adimplidos, adequadamente satisfeitos. Então, nessas circunstâncias,
Terceiros não saberiam que eu estaria em situação de insolvência. Às vezes a minha própria esposa não saberia. Mas o meu contador tinha motivos suficientes para conhecer a minha situação de insolvência. Isto quer dizer que, em face dele, mesmo um ato oneroso, quando ele consiga provar que pagou e que os 300 mil reais entraram na minha conta corrente na manhã de hoje, ainda assim, a compra e venda pode ser anulada em face dele. Mas, em face da generalidade das pessoas, em face da generalidade de terceiros, não. Se não existe caracterização da notoriedade da insolvência, porque eu não estou com meu nome negativado, porque os meus títulos não foram protestados, porque a insolvência não é notória, ou não existem motivos específicos para que o adquirente conheça a minha situação patrimonial, em se tratando de atos onerosos, via de regra, se ele pagou, então a aquisição pelo adquirente de boa-fé será prestigiada, para azar dos credores. Então, a regra no artigo 158 é bastante tranquila. Todo e qualquer ato de benemerência, todo e qualquer ato de generosidade, como uma doação, como um perdão de dívida, via de regra, podem ser praticados por alguém em situação de solvência. Só que se o sujeito tem um passivo superior ao seu ativo, nessas circunstâncias, mesmo que não haja intenção de causar qualquer espécie de prejuízo, mesmo que não haja qualquer sorte de conluio, haverá a caracterização de uma fraude contra credores se um ato de benemerência vier a ser praticado por alguém em situação de insolvência. Com relação aos atos onerosos, em que existe fluxo e contrafluxo patrimonial, via de regra, a alienação será considerada existente e válida. Só será considerada anulável em duas situações alternativas. Ou quando a insolvência é notória, títulos protestados, nome inscrito no Serviço de Proteção ao Crédito, ou então, quando especificamente o adquirente conhece a situação patrimonial do alienante. Caso contrário, a alienação será preservada e nós vamos sacrificar os interesses dos credores quirografados pré-existentes para proteger os interesses daquele adquirente de boa-fé. E por que, professor, que a lógica do artigo 158 é, em regra, anulação, e no artigo 159 é anulação apenas em casos excepcionais? Em regra, eu preservo a validade da operação. Porque no 158, alguém está ganhando algo de graça. E se eu tiver de escolher entre o benefício de um donatário, o lucro de um donatário e o prejuízo dos credores quirografados precedentes, entre proporcionar um lucro para um e evitar o prejuízo de outro, eu vou tentar evitar o prejuízo, em linha de princípio. Então, é por isso que sempre os atos gratuitos praticados pelo insolvente podem ser anulados. Agora, no que diz respeito aos atos onerosos, não. Tanto poderiam ser prejudicados os credores quirografados pré-existentes, como também o chamado adquirente da coisa alienada onerosamente. Nos dois casos, alguém vai ter prejuízo. E qual é a lógica? Se não houve leviandade, se não houve conluio, se não há prova de que o sujeito deixou de buscar as informações constantes dos serviços de registro e de apontamento, se ele não conhece a situação patrimonial do alienante, vamos presumir a sua boa-fé e a alienação vai ser considerada válida. Mas, se ficar caracterizada a leviandade, a insolvência era notória, todo mundo conhecia. Por isso que sempre que vocês forem adquirir um determinado bem de maior valor, como por exemplo um bem imóvel, mesmo que em operação onerosa, busquem as certidões que demonstram que o alienante não tem títulos protestados, que isso é caracterizador da inexistência de notoriedade de insolvência. Se vocês tomarem as cautelas e não houverem, as certidões forem todas negativas, não houver nenhum apontamento, bom, aí estarão tranquilos de que a insolvência não é notória e o bem adquirido poderá ser preservado no patrimônio de vocês. Mas, se houver apontamentos negativos, se houver títulos protestados, tenham calma e, no mais das vezes, não procedam à aquisição. Porque, nesse caso, a aquisição é uma aquisição de risco e vocês correm o risco de desembolsar, entregar esse dinheiro em mãos do alienante e depois se verem com os credores quirografados precedentes batendo a porta de vocês e buscando a invalidação da alienação. Ah, professor, não tem problema. Aí o bem que foi por mim adquirido vai ser entregue aos credores quirografados precedentes, eu pego o dinheiro de volta. E quem diz que vocês conseguirão
receber esse dinheiro de volta. Às vezes o dinheiro já foi pulverizado, como eu havia dito a vocês. Ou então, excepcionalmente, quando houver um conluio mesmo, quando houver a demonstração de que havia motivos suficientes para que o adquirente soubesse da real situação de insolvência do alienante. Casos excepcionais que justificam uma medida excepcional, mas na generalidade das alienações em caráter oneroso, a alienação vai ser considerada válida e subsistirá. Professor, existem algumas espécies de elementos que demonstram a existência de um conluio, concílio em fraudes? Dificilmente eu vou encontrar, meus caros, alguma troca de mensagens entre um alienante e um adquirente dizendo assim, o alienante, olha, eu preciso que certos bens escapem ao alcance dos meus credores estereografados. Posso vender para você? Ou posso doar para você? Muito difícil encontrar isso. O que normalmente nós encontraremos serão indícios, elementos que apontam para a possibilidade mais consistente de uma fraude contra os credores estereografados. Exemplos de indícios. Clandestinidade da alienação. Quando a alienação foi efetuada há muitos anos e ninguém tinha conhecimento disso. Não necessariamente ela foi praticada às escondidas, mas realmente é uma alienação que surpreende a todos, pega todo mundo despercebido, principalmente por ter sido realizada há muito tempo sem que ninguém tivesse notícia disso. Segundo, bens que foram alienados e que permanecem na posse do devedor. Ah, então se os bens foram vendidos e estão na posse do devedor, certamente estamos diante de uma fraude contra credores, é isso? Não necessariamente. Existem algumas situações excepcionais em que o empresário passa por uma dificuldade e ele acaba vendendo bens da sua linha de produção, mas esses bens são tão indispensáveis para ele que ele acaba alugando logo em seguida. Então ele continua na posse daqueles bens, mas não numa posse própria mais, e sim numa posse imprópria, na qualidade de arrendatário, de locatário. É o chamado leaseback ou lease de retorno. É uma operação de financiamento muito controvertida, mas que evidencia que um ex-proprietário agora continue na posse de certos bens que não são mais seus, mas da qualidade de arrendatário. E não tem nenhuma espécie de fraude nesse caso, é uma operação bastante irregular. Mas ela precisa estar muito documentada, porque realmente, à primeira vista, causa estranheza aos credores que certos bens que eles juravam que pertenciam ao devedor e outrora pertenceram, hoje já estão em seu domínio, estão sob sua posse, mas na qualidade de mero arrendatário, de mero locatário. Terceiro, alienação familiares. Ah, então se alguém está em situação de insolvência e vendeu alguma coisa para um familiar, necessariamente é fraude contra credores, é isso? Não. Às vezes eu posso adquirir determinados bens que estão em nome de um determinado familiar em situação de insolvência com o propósito de bem na família. E essa aquisição que pode se dar, não é recomendável, mas pode se dar, ela, para que seja validada, precisa ser secundada de grandes cautelas. Eu vou falar a respeito dessas cautelas mais à frente, no final da nossa aula de hoje, a propósito da análise do artigo 160 do Código Civil. Falta de causa de alienação. O Estevam acaba sendo convocado a aparecer na Secretaria da Receita Federal em São Paulo, e a autoridade fiscalizadora pergunta, mas esse bem, essa biblioteca que entrou no seu patrimônio, entrou a que título? Foi uma doação, uma das você comprou, você herdou, o que aconteceu? E o Estevam não consegue explicar. Não consigo apresentar uma causa, uma justificativa para o ingresso daquele patrimônio. Isso é um elemento que aponta, serve como indício de uma fraude contra credores. Preço vil da operação. Preço vil não é o preço inferior ao preço de mercado, é o preço muito inferior ao preço de mercado. Se um imóvel vale 500 mil e eu vendo por 450, isso não é preço vil, é preço inferior ao de mercado. Se eu vendo, todavia, por 30 mil reais, ao que vale 500, claro, aí estamos diante de um preço vil, um preço aviltante, sugestivo da existência de uma fraude contra credores. Finalmente, alienação generalizada de todos os bens, entre outras hipóteses. E tomem cuidado, eu já tive o caso de um cliente que sofreu um sequestro relâmpago e que em questão de 15 dias vendeu todos os bens que ele tinha no Brasil e viajou para fora. Fraude contra credores? Não, ele não tinha uma única dívida em seu nome. Todas as dívidas dele estavam previamente quitadas antes do tal do sequestro relâmpago. Só que ele não queria mais viver no Brasil e acabou vendendo
de maneira, não digo que apressada ou assodada, mas de maneira bastante célere, todos os seus bens e se deslocou, se mudou para fora do Brasil sem perspectiva de voltar. Mas aí havia todo um contexto que explicava a situação. Caso contrário, bens que acabam sendo todos transformados em pecúnia rapidamente, sem que nada reste no patrimônio, isso realmente acaba gerando suspeita de existência de uma fraude contra credores. Bom, as regras dessa espécie de instituto permanecem praticamente as mesmas, com algumas alterações, claro, entre os artigos 158 a 165 do Código Civil. O 158 e 159 eu já analisei com vocês, né? Então, 158, apenas percorrendo novamente. Os negócios de transmissão gratuita de bens, as doações, as cessões, ou remissão de dívida. Então, ali eu não estou tirando, dando algo a alguém. Não, eu estou perdoando alguma dívida. Então, fulano tem que pagar honorários ao Estevam, e o Estevam diz, não, você não precisa pagar nada, estou perdoando sua dívida. Nossa, como o Estevam é generoso. Sim, se eu for uma pessoa solvente, eu posso exercitar toda a minha generosidade. Mas se eu estiver em situação de insolvência, quando eu perdoo as dívidas do meu devedor, Caio, eu acabo descontentando os meus credores, Tício, Público, Bruno e Paulo, que não têm no meu patrimônio necessário para satisfazer os seus próprios créditos. Então, se eu estou em situação de insolvência, não posso doar e também não posso perdoar aos meus devedores. Está dito. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou de remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, então eu já era previamente insolvente ou fui reduzido à insolvência a partir da prática desses atos, mesmo que eu ignore, ainda quando ignore, poderão ser anulados pelos credores criografados como lesivos seus direitos. E como eu disse a vocês, ainda que não exista conluio para alguns, ou conluio, ou concilium fraudes, é presumido absolutamente, para mim ele é desnecessário. Tomem cuidado, porque só poderão buscar essa anulação os credores quirografários, que são aqueles desprotegidos, que não têm nenhuma espécie de garantia suplementar. Diz o parágrafo 1º que alguns credores garantidos podem postular a instauração do reconhecimento da fraude contra credores. Diz o parágrafo 1º, igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente. Então, uma instituição financeira tinha uma garantia correspondente em um penhor, uma garantia pignoratícia. Só que o automóvel que cobria a dívida por inteiro, num primeiro momento, com o passar de 1 ano ou 2 anos, esse automóvel se desvalorizou. A dívida cresceu e a garantia se tornou curta demais, pequena demais, para cobrir a integralidade do crédito. Nesse caso, parte do crédito está coberto pela garantia pignoratícia e outra parte do crédito não está coberta. Seria um crédito descoberto, quirografário, como toda e qualquer espécie de crédito. Então, nessas excepcionais circunstâncias, mesmo o credor garantido, mas cuja garantia seja insuficiente, poderá pleitear o reconhecimento da fraude contra credores, na hipótese de alienações gratuitas previstas no artigo 158 caput. E diz o parágrafo 2º, numa regra que em certa medida me parece injusta assim, o seguinte, só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles. Então, se eu, Estevam, estou em situação de insolvência hoje, dia 16 de setembro de 2021, quando pratico a doação de 300 mil reais, representativos da minha biblioteca, para o CAI, se estou em situação de insolvência, todos os meus credores quirografados precedentes, até o dia 16, podem buscar a anulação dessa doação. Mas daí, amanhã, e numa batida de trânsito, eu bato no carro do professor fulano. Ele será meu credor quirografário. Será que ele pode pleitear a anulação dessa doação praticada por mim em favor do Caio? A meu ver, ele deveria poder, mas ele não pode. Diz o artigo 158, parágrafo 2º, que qualquer credor quirografário, seja em decorrência de ato lícito ou de ato ilícito, ele não pode postular a anulação desses atos gratuitos lastreados no artigo 158, quando o crédito for posterior ao ato gratuito praticado. Então, se eu pratico a doação hoje, dia 16, todos os créditos quirografários anteriores podem justificar a anulação da operação.
os créditos posteriores no tempo não teriam a mesma espécie de possibilidade, não ofereceriam a mesma espécie de possibilidade. Isso não me parece razoável, a regra do artigo 158 me parece uma regra injusta, e em alguns casos ela pode até mesmo resvalar em alguma sorte de inconstitucionalidade. Mas sobre isso eu falaria a vocês, talvez, na nossa última aula do nosso curso. 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos devedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Então, em regra, a regra está subentendida, atos onerosos do insolvente são válidos, excetuada a notoriedade da insolvência ou o motivo específico para que o adquirente a conheça. Do 159, nós vamos pular para o artigo 162. Depois eu vou analisar o 160 e o 161 na ordem inversa. 162. O credor quirografário que receber do devedor insolvente pagamento da dívida ainda não vencida ficará obrigado a repor em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores aquilo que recebeu. Se eu estou em situação de solvência, eu posso pagar as minhas dívidas com antecedência. Vamos supor que todas as dívidas do Estevão estejam pagas. Eu não tenha nenhuma dívida em aberto, exigível, inadimplida. Então, vamos supor que nessa circunstância eu recebo meu boleto de condomínio, lá embaixo, com vencimento para o próximo dia 10 de setembro. Vindo pelo elevador, eu resolvo, 10 de outubro, eu resolvo pagar o meu condomínio. Posso pagar hoje, dia 16 de setembro, muito antes da data do vencimento? Se eu estou em situação de solvência, posso sim. Agora, se eu estivesse em situação de insolvência, eu teria que esperar a data de vencimento para que o pagamento pudesse ser efetuado, sob pena de estar protegendo alguns credores em detrimento dos outros. É assim, se o Estevão tem um passivo de 100 e um ativo de 600, um passivo de 100 e um ativo de 60, eu não tenho como pagar todos os meus credores, a ponto de todos receberem tudo que lhes seja devido. Então, nessas circunstâncias, na melhor das hipóteses, cada um dos meus credores deveria receber 60% do seu crédito. Agora, se eu pago antecipadamente a integralidade da dívida de um dos meus credores, é claro que um deles é favorecido à custa de um sacrifício experimentado por todos os demais. E com isso, eu estou rompendo um princípio, uma projeção do princípio da isonomia, da igualdade, típica desse Instituto da Fraude contra Credores. E que princípio é esse? Que particularização do princípio da isonomia é essa? É a chamada par condicio creditorum, uma expressão latina que está utilizada na última linha do último alvéolo dessa transparência. O que significa par condicio creditorum? É o tratamento equivalente, o tratamento isonômico dispensado a todos os credores. Que credor protegido por uma hipoteca, por um penhor, por uma anticrédito, por uma fidúcia, por uma fiança, por um aval, esse sujeito tem perspectivas de receber maiores do que o credor quirografário. Agora, todos os quirografários estão em pé de igualdade. Ninguém pode receber antes de ninguém. Caso contrário, eu estou dispensando tratamento antisonômico, um tratamento desigual a todos eles. Como se eu fosse ao banco. Eu vejo aquela fila de atendimento preferencial, e tenho de ver o idoso sendo atendido mais rapidamente, a gestante sendo atendida mais rapidamente, a pessoa com a criança de colo, o deficiente físico. E posso lembrar situações peculiares que demandam um tratamento peculiar. Agora, se vem uma outra pessoa que está ao meu lado e que não merece nenhum tratamento preferencial e entra naquela fila, é lógico que eu vou ficar contrariado, é lógico que eu vou ficar nervoso, porque nessas circunstâncias, uma pessoa que está em mesma situação que eu, da mesma situação que eu, está recebendo tratamento diferente. E aí rompe-se a par condicio creditorum. Tratar as pessoas de maneira igual, de acordo com essa igualdade, e tratar de maneira desigual na medida em que são desiguais. E exatamente com base na mesma teleologia, o artigo 163 estabelece o seguinte: presumem-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. Então, se algum credor é quirografário e o devedor insolvente outorga a ele garantias supervenientes, é como se ele estivesse mudando de fila, da fila dos credores quirografários para uma fila onde a perspectiva de receber a integralidade do seu crédito é muito maior. Lógico que eu estaria aqui de maneira imediata, né, não de uma vez só, mas em várias oportunidades, eu estaria alterando, rompendo a par condicio creditório, estaria favorecendo um dentre os meus credores quirografários.
Nessas circunstâncias, o credor poderá, sim, ser considerado titular de um crédito, como todos os outros. Simplesmente o tratamento privilegiado, o tratamento favorecido por essa garantia, é que será desconsiderado. A sanção pela violação prevista no artigo 163 não está no 163, está no parágrafo único do artigo 165. Por isso, de maneira estranha, né? Mas logo depois do caput do artigo 163, eu vou proceder à leitura do parágrafo único do 165. Diz o seguinte: se esses negócios fraudulentos tinham por único objetivo atribuir direitos preferenciais mediante hipoteca, penhor, antitese a alguém, sua invalidade importará somente na anulação da preferência ajustada, ou seja, somente a garantia será anulada, mas o crédito garantido permanece existindo, só que ele terá o mesmo tratamento de toda e qualquer espécie de crédito quirografário. Muito que bem, como é que se tutelam os interesses dos credores quirografários por meio desse instituto chamado de fraude contra credores? Por meio de uma ação chamada por alguns que têm um apreço maior pelo direito romano de ação pauliana, foi criada pelo jurisconsulto Romano Paulo, um dos mais habilidosos jurisconsultos romanos. Outros preferem chamar de ação anulatória, com uma espécie de inclinação um pouco mais moderna, realmente é a designação que me parece mais adequada, e outros chamam de ação revocatória. Essa designação me parece absolutamente infeliz. Por que a ação anulatória me parece a terminologia mais adequada? Porque se reconhece a presença de um dos pressupostos, ou do artigo 158, ou do 159, para atos gratuitos onerosos genéricos, ou dos artigos 162 e 163, excepcionais, né, hipóteses específicas. E aí sim, diante desse ato, se desconstitui, mediante anulação, o ato que até então seria considerado existente e válido à primeira vista. Em virtude do reconhecimento desta anulabilidade, o ato que até então era válido deixa de sê-lo por força da sentença judicial que reconhece a presença de uma das hipóteses, do 158, do 159, do 162, do 163. Então, a natureza dessa decisão é constitutiva negativa ou anulatória, por isso que a designação ação anulatória me parece a mais apropriada. Quem pode propor a ação anulatória, também chamada de ação pauliana? São as personagens mencionadas nos parágrafos do artigo 158. Então, os credores quirografários, em linha de princípio, com aquelas observações que eu havia feito. Parágrafo 1º, os credores garantidos quando a garantia for insuficiente e somente os credores quirografários que já eram ao tempo da alienação. Os credores quirografários posteriores não podem propor a ação pauliana. E contra quem ela será proposta? Artigo 161. A ação, nos casos artigos 158 e 159, poderá ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta, o comprador, o donatário, o cessionário, o devedor que teve sua dívida perdoada, ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé, caso o bem alienado tenha sido depois trespassado a terceiros, né, a outras pessoas, desde que esteja evidenciado o conluio, a intenção de que todos acabassem contribuindo para que aqueles bens escapassem ao alcance dos credores quirografários originários, todos poderão ser demandados. Aliás, o legislador diz, né, logo na segunda oração do artigo 161, poderá ser intentada, a meu ver, não é poderá não, ela deverá ser intentada num litisconsórcio necessário unitário, ou seja, todos deverão estar presentes no polo passivo e a sentença será procedente ou improcedente em relação a todos os réus, normalmente procedente e afetando todos os réus a um só tempo. Professor, mas se eu quiser adquirir um determinado bem de alguém da minha família que é notoriamente insolvente, então tem títulos protestados, mas aquele bem pertenceu à família, a gente quer manter ele no patrimônio, no alcance de todos os integrantes da família. Tem alguma forma de eu adquirir um bem de um parente meu que é notoriamente insolvente? Eu não recomendaria que isso fosse feito, porque vai dar trabalho, eventualmente os credores vão entrar com ações buscando a invalidação dessa operação. De toda forma, se for um caso excepcional, é possível essa aquisição, sim, mas ela precisa ser coberta de toda cautela. Como eu disse a vocês, alienação de bens pelo insolvente a familiares, isso é um indício forte da existência de uma fraude contra credores. Mas, se a alienação for uma alienação onerosa por um preço de mercado, então o imóvel vale 500 mil e eu estou disposto a pagar 500 mil para manter esse bem na família, em linha de princípio não haveria problema, desde que
Como eu disse a vocês, um imóvel é facilmente localizável, mas os 500 mil que foram pagos hoje às 9 da manhã, às 10 da manhã já podem ter se dissipado. Então é por isso que os credores do devedor insolvente, eles buscam muitas vezes a invalidação da operação, mesmo que onerosa, porque às vezes o dinheiro que foi recebido rapidamente acaba se pulverizando. E como eu evito que esse dinheiro se pulverize? Providenciando a chamada consignação judicial do preço. Diz o artigo 160. Se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago o preço, e este for aproximadamente o corrente, então eu quero comprar um imóvel que vale 500 mil reais, estou disposto a pagar 500 mil reais, desobrigar-se-á depositando-o em juízo, com a citação de todos os interessados. Então, neste caso, eu não entrego os 500 mil em mãos do devedor insolvente, mas eu deposito em juízo e quem tiver direito a levantar essa importância, a levantará. Seja o devedor insolvente, caso não seja insolvente, todas as suas dívidas sejam pagas, sejam renegociadas, ou então os credores quirografados e insatisfeitos. E aí, pelo menos, eles não terão sido frustrados graças à aquisição onerosa. Agora, cuidado, aquele negócio que eu costumo chamar de negócio de pai para filho, aquelas operações em que existe uma liberalidade subjacente, eu vendo algo que vale 500 por 300 mil, isso só pode ser praticado por alguém que está em situação de solvência. Venda por um preço inferior ao de mercado não acaba gerando essa tranquilidade para o adquirente. Diz o parágrafo único. Se inferior o preço da operação em relação ao mercado, né, o adquirente, para conservar os bens, poderá depositar o preço que lhes corresponda ao valor real. Então, não haverá possibilidade de desoneração e de blindagem desse bem, depositando-se um valor inferior ao valor de mercado. É importante observarmos que no artigo 164 do Código Civil se estabelece uma exceção à regra de que os atos praticados pelo devedor notoriamente insolvente, mesmo que onerosos, haverão de ser considerados como atos anuláveis. Diz o artigo 164, que para mim devia ser um parágrafo único de 159. Presumem-se, porém, de boa-fé e vários negócios jurídicos ordinários indispensáveis à manutenção do estabelecimento mercantil, industrial ou rural, ou à subsistência do devedor e de sua família. Então, se o Estevam tem títulos protestados, está com o nome negativado, e celebra um contrato de fornecimento de energia elétrica com a Eletropaulo, esse contrato haveria de ser considerado como um negócio jurídico em fraude contra credores, porque minha insolvência é notória, mesmo que se trate de um ato oneroso. Agora, como eu conseguirei viver, então, se não tiver o fornecimento de água, de luz, de telefone, de todos esses bens que são indispensáveis à minha mantença? Então, nessas circunstâncias, tentando preservar o princípio da dignidade da pessoa humana, se estabelece que o devedor pessoa física poderá celebrar contratos, esses contratos serão considerados válidos, mesmo que a sua insolvência seja notória, quando sejam indispensáveis à sua manutenção. E em se tratando de devedor empresário, seja estabelecimento empresarial, industrial, rural, mas quando desenvolva atividade econômica organizada voltada à produção e circulação de bens ou serviços, desde que os contratos onerosos sejam indispensáveis à preservação da atividade empresarial, então, excepcionalmente, não serão essas espécies de contratações consideradas anuláveis, mesmo que a insolvência do contratante venha a ser considerada uma insolvência notória. Vocês verão comigo, ao longo do 16, e eu vou falar a respeito de fraude, mas de fraude à lei naquela oportunidade. Artigo 166, inciso 3º do Código Civil, ou inciso 6º também. Nesses casos, nós estaríamos aqui tentando frustrar a aplicação de uma norma cogente, frustrar a aplicação de uma lei imperativa. Não é disso que nós estamos tratando nessa aula de hoje. Nós não estamos falando de fraude à lei, estamos falando de fraude aos interesses dos credores quirografados. Se fala em fraude, mas credores quirografados precedentes, para ser mais preciso. Eu faria uma interpretação restritiva do nome dessa respectiva seção. Outra proteção aos credores será prevista, mas no direito processual civil. No 4º ano, vocês vão estudar a chamada fraude à execução.
Aí sim, tanto lá em fraude de execução quanto aqui em fraude contra credores, nós estamos falando de alguém que é titular de uma posição jurídica subjetiva ativa e que está sendo prejudicado por um ato de um devedor. Na fraude à lei, de que eu vou falar na ordem número 16, não. Aí é uma situação bem diferente, é uma fraude ao legislador, aquilo que o legislador pretende. Bom, e como é que eu diferencio, professor, a fraude contra credores da fraude à execução? A primeira das modalidades, que é a que nós estamos estudando, os artigos 158 e 165, corresponde ao fenômeno de direito material, de direito substancial, de direito civil. A fraude de execução pressupõe uma demanda judicial em curso já, em que alguém pode ser levado em insolvência se a ação for julgada procedente. Não se sabe ainda se ele vai ser levado em insolvência ou não, porque a ação não foi julgada procedente ainda, mas se for julgada procedente, o sujeito estará em maus lençóis. Então aí o seu ativo não será suficiente para cobrir o seu passivo. Mas isso é um fenômeno de direito processual, que pressupõe uma demanda judicial já em curso. Então, são duas figuras que já se diferenciam à primeira vista, porque uma é um fenômeno de direito civil, outra é um fenômeno de direito processual civil. Segunda diferença, a fraude contra credores dos artigos 158 e 165 dá ensejo à anulação do negócio jurídico. A fraude de execução dá ensejo à ineficácia relativa. Então, é assim, se eu tenho todas as minhas dívidas vencidas pagas, tá tudo pago, mas amanhã eu ligo a internet e xingo alguém, e o xingado se sente mortalmente ofendido e propõe uma ação de indenização no valor de 2 milhões de reais, caso a ação seja julgada procedente, eu não tenho como pagar essa dívida. Se ela for julgada improcedente, estou tranquilo como agora, mas se ela for julgada procedente, estou perdido. Todo o meu patrimônio vai ser consumido para pagar essa indenização. Vejam, então estamos aqui numa situação bem delicada, né? Posso ir do céu ao inferno, do inferno ao céu em questão de segundos, graças à caneta de um magistrado. Pois bem, se durante a tramitação desse processo, porque a ação vai ser proposta contra mim amanhã, vai demorar um ano para ser julgada. Se durante este ano eu acabar alienando determinados bens, essas alienações verificadas durante a tramitação dessa ação judicial estarão sob supervisão do autor da ação. Se a demanda for julgada procedente e eu não tiver mais como pagar tudo quanto lhe seja devido, todas as alienações efetuadas durante a tramitação da ação processual poderão ser consideradas ineficazes, poderão ser consideradas como sem efeito diante daquela pessoa que propôs a ação de indenização contra mim. Contra as outras pessoas, as alienações são existentes, válidas e eficazes. É uma espécie de remédio que favorece exclusivamente aquele que propôs a ação de indenização contra mim e poderia me levar à insolvência caso o pedido fosse julgado procedente. Terceira diferença. Na chamada fraude contra credores que estamos a falar, em se tratando de alienações onerosas, em que existe fluxo e contrafluxo patrimonial, a anulação é excepcional. Eu preciso demonstrar má-fé, ou a alienação acaba sendo leviana, insolvência notória, ou então existe conluio, né? Provado, porque havia motivo para que fosse conhecida a minha insolvência por parte do adquirente. Então, a má-fé precisa ser demonstrada. Na fraude à execução, não. Basta que, no final das contas, eu tenha sido vencido naquela ação de indenização e todas as alienações levadas a efeito durante o percurso, sendo efetuadas de boa ou de má fé por parte do Estevão e por parte do adquirente, todas as alienações poderão ser consideradas ineficazes, até que haja numerário suficiente para que o autor, beneficiado pela procedência da ação, seja integralmente satisfeito. Quarta diferença, a fraude contra credores pressupõe a propositura de uma ação específica, chamada de ação anulatória, ou, se quiserem, de ação pauliana. Alguns chamam de ação revocatória, mas eu não gosto dessa terminologia. Já a fraude de execução, não, ela pode ser reconhecida incidentalmente, por meio de uma simples petição naquela ação de indenização proposta um ano antes. E, finalmente, quando é julgada procedente a ação pauliana, não apenas aquele que propôs a ação, o credor que irrogafar de fulano, acaba sendo beneficiado. Diz o artigo 165 caput, anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo, sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores. Então, todos os credores que irrogafarem serão beneficiados, muito embora somente um tenha contratado um advogado que propôs uma ação pauliana. No caso da chamada fraude de execução, não. Somente aquele que postulou o seu reconhecimento acaba sendo beneficiado.
todos os demais credores acabam não sendo atingidos por aquele provimento jurisdicional favorável àquele credor isoladamente tomado. Bom, era isso que eu tinha a falar a vocês no que diz respeito a essa aula de número 15, mais especificamente a propósito da fraude contra credores. Se vocês tiverem qualquer espécie de dúvida, por favor, utilizem o chat, utilizem bem o microfone, ou então encaminhem as mensagens de vocês para estevam.pousada@direitosbc.br, com E no começo e no final, .pousada@direitosbc.br, Pousada é meu sobrenome. Não havendo dúvidas, só informações complementares. Hoje estamos na última aula, com isso encerramos o terceiro bimestre. A nossa matéria de prova corresponde à matéria do ano todo, sendo que 50% da prova estará comprometida com as aulas do primeiro e do segundo bimestre. E 50% da prova comprometido com a do bimestre específico, terceiro bimestre, aulas de número 12, 13, 14 e 15. Ao que tudo indica, a prova seguirá os mesmos termos, a mesma técnica de avaliação do segundo exame. Então, aquelas questões postas à disposição no Google Classroom, com a prova agendada para tal data, e logo depois da realização da prova, vocês já recebem a devolutiva com as notas de vocês no mesmo dia, e 1h30 depois da realização da avaliação, eu entro numa live com vocês para explicar quais as alternativas que deveriam ter sido preenchidas e quais se mostrariam equivocadas. Eu agradeço muito a vocês pela atenção ao longo desse bimestre. Eu peço desculpas a vocês por essa última semana. Realmente hoje eu estou sem voz, estou afônico, está um pouquinho mais delicado para conseguir dar aula, mas agradeço muito a vocês pela atenção dispensada ao longo desse último bimestre. Com essa mudança, inclusive no que diz respeito à divulgação das aulas, eu acabei divulgando as aulas sempre no começo da semana, na maior parte das vezes, evitando que alguns de vocês tivessem de acompanhar a aula presencial, às vezes em um ambiente pouco propício, e espero que eu possa revê-los em breve, depois dessa quinzena de provas, para que a gente consiga concluir a nossa jornada com a abordagem da invalidade dos negócios jurídicos, a aula de número 16, com os atos jurídicos lícitos, aula de número 17, com os atos ilícitos, aula de número 18, prescrição de decadência, aula de número 19, e prova, aula de número 20. E aí a gente consegue encerrar nossa trajetória nesse ano bastante tortuoso da melhor forma possível. Um grande abraço a todos vocês. Se tiverem qualquer dúvida, eu estou sempre às ordens e nos vemos numa oportunidade futura. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite.